Ela se emociona ao lembrar que nos dias em que não consegue ganhar nada com os bicos que faz, tem que esperar por um milagre que mate a fome, pelo menos dos 4 filhos. Isso tem hora que eu falo que me corta o coração, né? A gente que é mãe e a gente vê o filho da gente passando necessidade. É muito duro. E um pouquinho que a gente pega da reciclagem. E um pouquinho que a gente pega da reciclagem é pra gente comprar as coisas para as crianças, né? Em primeiro lugar tá eles. Tá eles. E é assim que a gente leva a vida da gente, né? Mesmo a gente passando dificuldade, mas mesmo assim tá dando pra gente viver. A mais recente pesquisa sobre insegurança alimentar mostra o crescimento da fome no Brasil, que, somada à pandemia, resultou em 33,1 milhões de brasileiros em situação de fome em 2022. Em apenas um ano, 14 milhões de pessoas a mais ajudaram a engrossar essas trágicas estatísticas. No 9º país mais desigual do mundo, mais da metade da população brasileira, 58,7%, ou seja, 116 milhões de pessoas, convivem com algum grau de insegurança alimentar. Esse quadro dramático foi revelado pelo 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, segundo o Vigisan, lançado no dia 8 de junho pela Rede Pensan, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, responsável pelo estudo. As escolhas que o Brasil fez nos últimos anos para a política econômica, no sentido de pensar uma forma de ampliar o emprego, ou ampliar a participação da economia do Brasil na economia mundial, não funcionaram, né? Então, sim, isso embora a gente possa discutir como que foi feito isso, todas as questões que foram apresentadas realmente não surtiram nenhum efeito e a consequência dessas escolhas foi justamente o empobrecimento geral da população, a volta do Brasil para o mapa da fome, o crescimento do desemprego, o aumento dos preços, né, gerais, tanto dos combustíveis quanto dos alimentos, né, de mais itens que são básicos para a vida, como a gente conhece. Ao mesmo tempo, essas políticas econômicas, elas acabaram enfraquecendo o Estado brasileiro como um todo, tanto nos municípios, que é onde os prefeitas acabam sentindo mais diretamente esse efeito, quanto no sentido nacional para os próprios governadores e governadoras que nós temos no Brasil, né? Uma vez que há menos dinheiro, né? Os prefeitos e governadores e governadoras receberam menos recursos e por isso eles conseguiram fazer menos políticas, né? Fizeram menos políticas assistenciais, conseguiram ter mais dificuldade para poder sustentar suas políticas ao longo desses anos. De acordo com esse economista, a piora do cenário econômico, o 2º ano da pandemia da Covid-19 e a continuidade do desmonte de políticas públicas têm aumentado as desigualdades sociais, fazendo crescer os índices de pobreza e da miséria no país. O problema da insegurança alimentar e da fome no Brasil é um problema de escolha de políticas econômicas. O governo federal vem adotando um conjunto de políticas, ou de antipolíticas, se a gente quiser assim dizer, porque ele desmontou uma série de programas que tinha e manteve o Bolsa Família, que é importante manter o Bolsa Família. Mudou o nome. Mas é preciso outras políticas associadas ao Bolsa Família para que a gente possa combater a fome de fato. E aí, ao mesmo tempo, o governo vem permitindo que os preços cresçam de forma assustadora, o preço dos alimentos, né? O preço dos combustíveis, que impactam diretamente no preço dos alimentos. Então, a fome hoje, ela tem um nome, é uma escolha política do governante. O Brasil é um dos maiores exportadores de grãos, né? Que chamam de commodities. A gente exporta para o mundo todo, a gente mata a fome de boa parte do mundo. Ao mesmo tempo, falta alimento na casa do brasileiro e da brasileira. Falta alimento para poder fazer uma refeição ao dia. São mais de 33 milhões de brasileiros passando fome, não tem nada para comer. E 125 milhões, mais da metade da população, não sabe se vai ter as 3 refeições. Então, é uma situação extremamente preocupante para nós, brasileiros e brasileiras, mas às vezes não é para o governo central.
Sandra não sabe que o seu problema tem todas essas origens e nem que as previsões futuras não são boas. Por isso, ela ainda pode sonhar em dias melhores, em que colocar um pouco de comida nas panelas diariamente não vai ser um desafio tão difícil. Tem hora que eu já pensei em desistir, daí não, porque Deus está no comando.